Se a dívida captura sua vida, quem controla a dívida? Se bancos lucram com seu endividamento, quem sustenta os bancos quando eles quebram? E se o sistema financeiro não for apenas uma estrutura econômica, mas uma arquitetura global de poder? No episódio anterior, entendemos como o sistema financeiro moderno passou a capturar indivíduos através de juros, crédito, rentismo, patrimônio e narrativa. Mas agora precisamos ampliar a pergunta. Quem construiu essa máquina? Quem expandiu esse modelo para o planeta? Porque a verdadeira transformação não aconteceu apenas no bolso do trabalhador. Ela aconteceu nos centros globais de poder. Wall Street, bancos centrais, fundos internacionais e instituições multilaterais. Michael Hudson mostra que, nas últimas décadas, o sistema financeiro deixou de ser apenas intermediador econômico e passou a atuar como força organizadora de governos, políticas públicas e economias inteiras. Em outras palavras, não estamos falando apenas sobre bancos, estamos falando sobre estruturas capazes de moldar países. Crises financeiras deixaram de ser apenas colapsos. Muitas vezes elas se tornaram oportunidades de concentração. Quando mercados quebram, quem perde casas, quem perde empregos, quem perde estabilidade e, principalmente, quem compra tudo depois. Como observava Noam Chomsky, a concentração de riqueza gera concentração de poder. Essa lógica ajuda a explicar por que grandes crises frequentemente fortalecem instituições que deveriam ter sido enfraquecidas. Neste episódio, vamos explorar como Wall Street expandiu sua influência, como bancos centrais redefiniram prioridades, como crises foram transformadas em instrumentos de reorganização econômica e como a financiarização se tornou global. Porque entender finanças hoje não é apenas entender dinheiro, é entender império, é entender poder, é entender quem realmente molda o futuro das nações. Se no primeiro episódio vimos como o sistema captura vidas, agora veremos como ele passou a capturar sociedades inteiras. Wall Street e a ascensão do império financeiro. Se o sistema financeiro moderno captura sua vida, quem capturou o próprio sistema? Porque a financiarização global não surgiu por acaso. Ela foi construída, expandida e protegida, e poucos lugares simbolizam isso melhor do que Wall Street. Originalmente, bancos deveriam financiar indústria, infraestrutura, comércio e produção real. Mas ao longo do século XX, e especialmente após o fim de regulações mais rígidas, Wall Street passou por uma transformação profunda. O foco deixou de ser apenas financiar crescimento. Passou a ser maximizar valorização financeira, ou seja, mais lucros via especulação, dívida, derivativos, bolhas de ativos, privatizações e fusões. Michael Hudson argumenta que esse processo marcou um novo modelo, o capital financeiro como força dominante sobre a economia produtiva. Isso significa que grandes instituições financeiras passaram a influenciar não apenas empresas, mas políticas nacionais inteiras. Exemplo: quando bancos se tornam grandes demais para quebrar, estados passam a protegê-los, mesmo quando suas práticas causam crises sistêmicas. A crise de 2008 é um dos maiores exemplos. Milhões perderam casas, empregos, aposentadorias e estabilidade, mas diversas grandes instituições receberam resgates maciços. Ou seja, quando o sistema prospera, os lucros são privados. Quando ele colapsa, os custos podem ser socializados. Como observava Michael Hudson, isso altera completamente a lógica do capitalismo. O risco deixa de disciplinar o topo e passa a recair desproporcionalmente sobre a base. O filósofo e economista Karl Polanyi alertava que mercados desregulados tendem a subordinar sociedades inteiras à lógica financeira. Ele disse: permitir que o mecanismo de mercado seja o único diretor do destino humano resultaria no desmoronamento da sociedade. Wall Street tornou-se, em muitos aspectos, símbolo dessa transformação, porque sua influência passou a moldar crédito, política monetária, regulamentação, mercados globais, fundos de investimento e dívida soberana. A consequência é que o sistema financeiro deixa de apenas servir economias, ele passa a condicioná-las. Países endividados, mercados vulneráveis e crises sistêmicas. Tudo isso pode abrir espaço para austeridade, privatizações, concentração patrimonial e expansão de influência financeira.
Em essência, Wall Street não representa apenas um centro financeiro, ela representa a consolidação das finanças como arquitetura de poder. A ascensão de Wall Street marcou uma mudança histórica. As finanças deixaram de ser apenas ferramentas de desenvolvimento e passaram a atuar como centros estruturais de influência global. Quando bancos, fundos e instituições financeiras acumulam poder suficiente para moldar governos e políticas, o mercado deixa de ser apenas econômico, ele se torna geopolítico. A pergunta central é: se grandes instituições financeiras podem influenciar o destino de nações, quem realmente governa a economia global? Bancos centrais, guardiões da economia ou do sistema financeiro? Se Wall Street representa o coração do poder financeiro privado, quem sustenta esse coração quando ele entra em colapso? A resposta frequentemente passa por uma das instituições mais poderosas da economia moderna: os bancos centrais. Em teoria, bancos centrais existem para estabilizar moedas, controlar inflação, proteger emprego, garantir segurança financeira e sustentar economias nacionais. Mas Michael Hudson levanta uma crítica central. E se, em muitos momentos históricos, essas instituições passaram a proteger prioritariamente o sistema financeiro, mesmo quando isso exige sacrificar partes da economia real? Essa questão se torna especialmente relevante em grandes crises. Quando bolhas financeiras explodem, quem recebe proteção imediata? Famílias endividadas, pequenos negócios, trabalhadores precarizados? Ou grandes bancos, fundos e instituições sistêmicas? A crise de 2008 novamente oferece uma resposta poderosa. Enquanto milhões enfrentavam despejos, desemprego, falências e perda patrimonial, os bancos centrais injetaram trilhões para estabilizar os mercados financeiros. Isso não significa que estabilidade bancária seja irrelevante, mas revela uma hierarquia. Porque quando instituições financeiras são tratadas como indispensáveis demais para falhar, a sua preservação se torna prioridade sistêmica, mesmo que o custo social seja imenso. Hudson argumenta que essa lógica fortalece um modelo onde os bancos privados capturam ganhos, os bancos centrais absorvem riscos sistêmicos e as populações absorvem as consequências sociais. Essa dinâmica amplia o poder financeiro de forma extraordinária, porque os bancos centrais influenciam diretamente taxas de juros, crédito, liquidez, dívida soberana e mercado de ativos. Ou seja, eles não controlam apenas a moeda, eles influenciam a arquitetura do futuro econômico. Como observava John Maynard Keynes, o mercado pode permanecer irracional por mais tempo do que você pode permanecer solvente. No capitalismo financeiro moderno, a política monetária muitas vezes não apenas afeta a inflação, ela afeta a distribuição de poder. Taxas baixas podem inflar ativos. Quem possui ativos se beneficia mais. Taxas altas combatem a inflação, mas também podem desacelerar economias, ampliar o desemprego e pressionar os devedores. A consequência é que decisões monetárias podem redistribuir riqueza silenciosamente. Hudson mostra que, em muitos casos, os bancos centrais deixaram de atuar apenas como estabilizadores econômicos e passaram a se tornar pilares da manutenção estrutural da financiarização. Isso é especialmente visível quando os mercados são priorizados sobre o bem-estar social, quando a austeridade é imposta para proteger credores e quando a dívida pública sustenta interesses financeiros. Em essência, os bancos centrais podem funcionar não apenas como guardiões monetários, mas como administradores da ordem financeira dominante. Os bancos centrais ocupam uma posição estratégica extraordinária. Eles podem proteger economias, mas também podem consolidar estruturas financeiras que ampliam desigualdade e dependência. Quando as políticas monetárias priorizam a estabilidade de mercado acima da estabilidade social, a economia deixa de ser apenas gestão técnica, ela se torna instrumento estrutural de poder. A pergunta central é: se quem controla a moeda influencia o crédito, a dívida e a sobrevivência econômica, quem realmente controla o destino das sociedades modernas? Crises financeiras.
Colapsos ou oportunidades de reorganização? Ao longo da história moderna, crises econômicas costumam ser apresentadas como acidentes, bolhas inesperadas, pânicos de mercado e quebras imprevistas. Mas Michael Hudson propõe uma análise mais profunda. E se muitas crises não servirem apenas para destruir, mas também para reorganizar riqueza e poder? Quando grandes colapsos acontecem, milhões geralmente enfrentam desemprego, falência, despejos, perda patrimonial e cortes sociais. Mas, ao mesmo tempo, grandes grupos capitalizados frequentemente emergem ainda mais fortes. Como? Porque crises reduzem os preços dos ativos. Casas, empresas, infraestrutura, terras e serviços públicos. Tudo pode se tornar mais barato para quem possui liquidez. O resultado é que o sofrimento coletivo pode abrir portas para a concentração patrimonial. Hudson observa que isso ocorreu repetidamente através de privatizações pós-crise, austeridade, vendas de ativos públicos, aquisição de propriedades em massa e fortalecimento bancário. Um exemplo histórico poderoso: após crises de dívida soberana, muitos países foram pressionados a vender patrimônio estatal, cortar direitos sociais, abrir mercados e priorizar credores internacionais. Ou seja, as crises podem se tornar instrumentos de transformação política. Na prática, sociedades fragilizadas tornam-se mais vulneráveis a reformas profundas, nem sempre em benefício da maioria. O economista Joseph Schumpeter falava em destruição criativa, mas Hudson sugere que, sob financeirização extrema, essa destruição pode beneficiar prioritariamente estruturas financeiras já consolidadas. Na crise de 2008, milhões perderam imóveis, mas grandes fundos passaram a adquirir propriedades em escala massiva. A consequência é que a crise imobiliária não apenas destruiu riqueza popular, mas também fortaleceu a concentração institucional. A filósofa Naomi Klein, em sua análise sobre políticas de choque, observou que momentos de crise real ou percebida produzem mudanças que antes seriam politicamente impossíveis. Essa lógica ajuda a entender como colapsos podem acelerar a austeridade, privatizações, reformas pró-mercado e concentração financeira, porque o medo social amplia a margem para a reestruturação. Hudson argumenta que, nesse modelo, as crises não representam apenas falhas sistêmicas, elas podem representar mecanismos periódicos de redistribuição ascendente, ou seja, da base para o topo, de devedores para credores, de populações vulneráveis para grandes estruturas patrimoniais. A consequência é que a cada grande crise, o sistema pode emergir mais concentrado. Crises financeiras não são apenas episódios econômicos, são momentos de disputa estrutural. Quem perde ativos? Quem adquire ativos? Quem define reformas? Quem assume custos? Essas perguntas revelam que as crises podem funcionar como ferramentas de reorganização de poder. Quando os colapsos ampliam a concentração em vez de reduzir a desigualdade, o problema não é apenas a crise, é quem se fortalece através dela. A pergunta central é se grandes crises repetidamente ampliam o poder das estruturas financeiras. Isso é mera falha sistêmica ou parte de uma lógica mais profunda de reorganização econômica? Dívida soberana. Como nações também podem ser capturadas. No primeiro episódio, vimos como a dívida pode capturar indivíduos. Agora, precisamos ampliar ainda mais essa lógica. E se países inteiros também puderem ser aprisionados pela dívida? Porque no sistema financeiro global moderno, não são apenas pessoas que pegam empréstimos. Nações inteiras se endividam para infraestrutura, estabilização cambial, crescimento, resgates financeiros e pagamentos internacionais. Em teoria, isso pode ser uma ferramenta legítima de desenvolvimento, mas Michael Hudson alerta: quando a dívida soberana se torna excessiva, ela pode deixar de financiar crescimento e passar a limitar a soberania.
Quando países acumulam passivos elevados, credores internacionais podem ganhar influência crescente sobre o orçamento público, política fiscal, privatizações, reformas sociais e prioridades econômicas. A consequência é que os governos passam a administrar não apenas interesses internos, mas pressões financeiras externas. Um exemplo histórico: diversos países da América Latina, África e Europa enfrentaram crises de dívida que levaram à austeridade, cortes sociais, privatizações, venda de ativos públicos e dependência de organismos internacionais. Hudson argumenta que, em muitos casos, a dívida soberana funciona como um mecanismo moderno de subordinação econômica, porque quem controla o crédito pode influenciar políticas. Isso não exige ocupação militar, exige dependência financeira. O economista John Perkins popularizou essa lógica ao discutir como a dívida externa pode ser usada para pressionar países economicamente vulneráveis. O mecanismo é relativamente simples: oferta de crédito, expansão da dívida, dificuldade de pagamento e renegociação sob condições estruturais. O resultado é que a dívida deixa de ser apenas uma obrigação financeira, ela se torna uma ferramenta de reorganização nacional. Hudson mostra que isso frequentemente beneficia grandes estruturas financeiras ao garantir pagamento prioritário a credores, venda de ativos nacionais, abertura de mercados e expansão rentista. A consequência social é que as populações podem enfrentar desemprego, precarização, corte de direitos e perda de soberania econômica. A filósofa Rosa Luxemburgo já alertava que a expansão econômica frequentemente envolve novas formas de dominação estrutural. Ela disse que o capital precisa expandir continuamente suas fronteiras de apropriação. No contexto moderno, isso inclui infraestrutura, recursos, política fiscal e capacidade decisória. Em essência, quando nações se tornam excessivamente dependentes de estruturas financeiras globais, a sua autonomia pode ser progressivamente limitada. A consequência é que a dívida soberana pode funcionar como uma forma contemporânea de controle geoeconômico. A lógica da dívida não captura apenas indivíduos. Ela pode capturar sociedades inteiras. Quando países passam a reorganizar políticas para satisfazer credores acima das necessidades populares, a economia deixa de ser apenas nacional, ela passa a ser condicionada por estruturas financeiras globais. A pergunta central é: se uma nação precisa priorizar mercados e credores acima da sua própria população, quão soberana ela realmente permanece? A globalização da financeirização, quando um mercado passa a governar o mundo. Ao longo desta jornada, uma pergunta se torna inevitável: como um modelo financeiro saiu de bancos locais e passou a influenciar praticamente o planeta inteiro? A resposta está na expansão global da financeirização. Porque nas últimas décadas, o sistema financeiro não cresceu apenas, ele se internacionalizou. Com a expansão de bancos multinacionais, fundos de investimento, o dólar como eixo global, dívida internacional, bancos centrais interdependentes e organismos multilaterais, o capital financeiro passou a operar acima das fronteiras nacionais. Isso significa que decisões tomadas em grandes centros financeiros podem impactar diretamente empregos, moedas, inflação, políticas públicas e soberania nacional. A consequência é que os mercados globais passaram a influenciar governos de forma inédita. Por exemplo, se investidores perdem confiança, as moedas caem, os capitais fogem, os juros sobem e as crises se aprofundam. O resultado é que governos frequentemente adaptam suas políticas não apenas para os cidadãos, mas para preservar a confiança financeira internacional. Michael Hudson argumenta que isso cria uma inversão histórica poderosa. A política econômica deixa de priorizar apenas a produção e o bem-estar interno e passa a responder crescentemente às exigências do capital global. Isso inclui austeridade, reformas pró-mercado, privatizações, proteção de credores e disciplina monetária.
Em outras palavras, a democracia econômica pode se estreitar, porque as políticas nacionais passam a operar sob pressão estrutural internacional. O sociólogo Zygmunt Bauman observava que o poder tornou-se verdadeiramente global, enquanto a política continua em grande parte local. Essa frase resume perfeitamente uma das tensões centrais do capitalismo financeiro moderno. O poder circula globalmente, mas as populações enfrentam as consequências localmente. Um exemplo prático: uma crise financeira em grandes mercados pode gerar desemprego em massa, inflação importada, cortes fiscais e recessão, mesmo em países periféricos. Isso revela algo fundamental. A globalização financeira conecta vulnerabilidades, mas a distribuição de poder dentro desse sistema permanece profundamente desigual. Grandes instituições financeiras e economias centrais frequentemente possuem maior liquidez, maior influência monetária, maior capacidade de resgate e maior poder político, enquanto as economias periféricas enfrentam maior exposição, fuga de capitais, vulnerabilidade cambial e dependência externa. Hudson mostra que esse modelo frequentemente beneficia as estruturas centrais enquanto amplia a fragilidade periférica. A consequência é que a economia mundial pode funcionar como um sistema hierárquico de dependência, onde os centros financeiros concentram poder e as periferias absorvem vulnerabilidade. A globalização da financeirização transformou o mercado em força geopolítica. Não estamos mais falando apenas de bancos, estamos falando de uma arquitetura global de influência. Quando o crédito, a moeda, a dívida e o capital atravessam fronteiras com poder superior ao de muitos governos, a soberania econômica tradicional se torna cada vez mais limitada. A pergunta central é: se os mercados globais conseguem moldar políticas nacionais, influenciar moedas e reorganizar economias, quem realmente governa o mundo moderno? A síntese final. Ao longo deste episódio, uma verdade ainda maior começou a se revelar. No primeiro episódio, entendemos como o sistema financeiro pode capturar indivíduos. Agora vimos como ele também pode capturar bancos, governos, economias nacionais, crises e estruturas globais. A lógica se repete em múltiplas escalas. A dívida captura pessoas. O rentismo captura estruturas. As crises capturam patrimônio. A dívida soberana captura países. E a globalização financeira expandiu o poder rentista. O que Michael Hudson demonstra é que o sistema financeiro moderno deixou de ser apenas um modelo econômico. Ele se tornou uma arquitetura internacional de poder, uma arquitetura capaz de influenciar políticas públicas, bancos centrais, soberania nacional, fluxos de capital, estabilidade social e a distribuição global de riqueza. Em outras palavras, o sistema não se limita mais a gerar lucro, ele molda sociedades. Isso significa que decisões tomadas em centros financeiros globais podem repercutir diretamente na vida de bilhões. Os juros sobem, empregos desaparecem, moedas desvalorizam, governos cortam direitos e infraestruturas são privatizadas. Enquanto isso, as estruturas financeiras preservam sua influência. A consequência é que a economia global deixa de ser apenas mercado, ela se torna geopolítica. Como observava Cal Polanyi, subordinar a sociedade inteiramente ao mercado ameaça a própria sobrevivência humana. Hudson amplia essa preocupação ao mostrar que a financeirização extrema pode corroer a democracia econômica, a autonomia nacional, a estabilidade social e a mobilidade coletiva. Porque quando as finanças se tornam a prioridade máxima, a vida humana pode se tornar uma variável secundária. Talvez a pergunta mais importante não seja apenas quem possui riqueza, mas quem controla as estruturas que distribuem sobrevivência. Porque esse controle define quem cresce, quem paga, quem perde, quem herda e quem governa. E isso transforma a economia em poder civilizacional. Este episódio não foi apenas sobre Wall Street, foi sobre império financeiro, soberania, crise, geopolítica, dependência e o futuro das sociedades.
O sistema financeiro moderno não se contentou em capturar mercados. Em muitos casos, ele passou a capturar a própria arquitetura do poder global. Neste segundo episódio, entendemos como Wall Street consolidou influência estrutural, como os bancos centrais redefiniram prioridades, como as crises podem reorganizar riqueza, como a dívida soberana pode limitar nações e como a globalização financeira expandiu o poder rentista. Mas isso ainda não encerra a história, porque no próximo episódio vamos explorar como as elites patrimoniais, os monopólios e as estruturas de longo prazo consolidaram mecanismos ainda mais profundos de dominação econômica. Se este conteúdo expandiu sua visão sobre como o poder financeiro realmente opera, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios desta série. E comenta aqui embaixo, você já imaginava que o sistema financeiro poderia influenciar não apenas indivíduos, mas países e estruturas globais inteiras? Sua participação fortalece este debate, porque compreender estruturas de poder é o primeiro passo para não ser silenciosamente governado por elas. Reflexão final. Você vive dentro de uma economia ou dentro de uma estrutura global que aprendeu a transformar sociedades inteiras em ativos?